Olá, quero te dar as boas-vindas no workshop Por que eu consigo costurar com facilidade e tenho dificuldade no momento do quilting? Meu nome é Márcia Baraldi, eu sou quilter, autora de livros do assunto, sou professora e designer de produtos. Mas nem sempre foi assim. O quilting me resgatou num momento muito difícil da minha vida e eu quero falar assim uma breve introdução, assim, só uma historinha bem curtinha para você saber que você também pode ser uma quilter, autora, designer, professora, assim como eu, porque eu era analista de sistemas, não tinha absolutamente nada a ver com quilting, costura e tudo mais. Mas num certo momento da minha vida, eu fiquei doente, tive um problema muito grave, entrei numa depressão profunda e escolhi o quilting como uma terapia para mim. E essa terapia me resgatou num momento mais difícil da minha vida. Eu imagino que o quilting seja realmente uma terapia, porque quando você está quiltando, você tem que pensar somente nele. É maravilhoso para mim. Hoje o quilting representa uma expressão de vida mesmo. É uma coisa incrível. Se você quer saber um pouquinho mais da minha história, tem lá no meu site, quando eu falo lá da minha história, Márcia Baraldi. E se você quiser que eu conte um pouquinho mais num próximo workshop, quem sabe, deixa aqui, sim, eu quero saber um pouquinho mais da sua história. Mas o que eu quero te dizer é que o quilting mudou a minha vida. E eu trago essa missão que eu designei para mim mesmo de ensinar o quilting, porque eu vejo ele como uma forma de resgatar vidas, de resgatar pessoas com problemas de depressão, de trazer uma profissão para essa pessoa, para trazer renda e quem sabe até trabalhar a família inteira, como hoje é o meu caso. Hoje a minha família toda trabalha junto comigo, nós temos um negócio e comecei do zero. Então amanhã você vai querer ter começado hoje. Nunca é tarde para começar. Esse workshop eu estou fazendo de uma forma bem sucinta para você entender qual que é a diferença entre costurar e quiltar. Por que é fácil para mim costurar e difícil no momento do quilting? Hoje eu quero responder para você por que a maioria das pessoas tem muita facilidade no momento de costurar e tem dificuldade no momento do quilting. Tem algumas sutis diferenças que pode ocasionar essa dificuldade no momento do quilting. Para isso eu vou te mostrar alguns slides que eu montei aqui para você e que se você quiser ficar até o final dessa apresentação, eu vou deixar para você. Vou baixar isso daí, eu não sei muito bem como que funciona, se eu mando um e-mail com esse material, eu não sei como é que funciona, mas a equipe técnica vai resolver esse assunto. Se você quiser essa parte, eu vou disponibilizar. Eu só tô te falando já desde o início para você não perder tempo anotando tudo rapidinho. Porque eu quero muito que você preste atenção naquilo que eu estou falando, que você entenda o que é. A primeira coisa que eu quero fazer é quebrar aquele mito de que quilting é prática. Sim, todo mundo fala, eu ouço assim, quase que diariamente, quilting é prática, quilting é prática, quilting é prática. Sim, quilting é prática, mas ele não é nada sem a teoria. Se eu não tiver uma teoria adequada, eu não consigo praticar um assunto que eu não domino. E hoje é através da teoria que eu vou te mostrar por que é tão diferente a costura e o quilting se eu estou trabalhando com a mesma máquina de costura. Eu quero começar fazendo uma analogia entre o quilting e a escrita. Por quê? Quando a gente está costurando, é como se nós estivéssemos escrevendo uma palavra. E quando nós estivermos quiltando, é como se estivéssemos escrevendo um texto. Então, qual é essa diferença? Para isso eu trouxe para você 7 diferenças bem importantes. Eu quero te mostrar essas 7 diferenças que são importantes para você considerar no momento que você vai quiltar. Primeira diferença: quando você vai costurar, qualquer que seja o trabalho que você vai fazer, você já vai com ele planejado. Ou seja, no momento que você vai costurar, você já planejou, já cortou,
provavelmente alfinetou, já tá tudo prontinho, você só vai lá para costurar. Quando a gente vai quiltar, na nossa mente, tem muita gente que vai para a máquina, chega na máquina, abaixa o calcador, puxa a linha e fala assim, o que eu faço agora? Não é agora que a gente tem que ver, a gente tem que ver bem antes. Então, a primeira diferença é o planejamento. Antes de você ir para a máquina, faça um esboço, planeje no papel. Eu tô nesses vídeos de 365 vídeos de quilting para você. E assim, a maioria dos desenhos que eu vou fazer o quilting, vou te mostrar o padrão, como é quiltado na prática, eu primeiro faço no papel. Para que a gente planeje para depois ir para a máquina. Isso é muito importante. A segunda diferença importante é o grau de continuidade. Ou seja, quando a gente vai costurar, a gente costura pedacinho por pedacinho. E quando nós vamos quiltar, o quilting te exige uma certa continuidade. Não é que você não pode parar. Sim, você pode parar, mas tem que ter um movimento contínuo. Para você não ter que ficar arremata, começa e assim por diante. Terceira diferença importante, a velocidade. Sim, no momento de você costurar, a velocidade sempre é um pouco mais lenta do que no momento do quilting, que também é um tema bem importante. Márcia, qual que é a melhor velocidade para quiltar? Enfim, cada um tem a sua velocidade. Se você quer saber um pouquinho mais sobre velocidade, deixa nos comentários que num próximo workshop ou lá no meu curso online que eu vou lançar em janeiro, um super curso online com todos os meus conhecimentos em quilting, eu falo um pouco mais sobre velocidade. Quarta diferença importante, o tipo de linha. Quando a gente vai costurar, a gente pode costurar com qualquer linha que a máquina vai bem. Você pode colocar um poliéster, um algodão, pode colocar uma linha mais grossa, mais fina, que não vai interferir muito na sua costura. Você só vai mudar a sua agulha e vai em frente. No momento do quilting é importante que a linha tenha uma certa resistência. Não é que eu não posso quiltar com uma linha frágil. Sim, eu posso quiltar com uma linha frágil. Eu sempre digo que você pode quiltar com qualquer linha. Depende do efeito que você está desejando naquele momento. Mas vai ser muito mais fácil quando você estiver praticando, no primeiro momento, você quiltar com uma linha mais resistente e fininha, porque não vai evidenciar erros e não vai ficar arrebentando a todo momento. Quinta diferença importante é o movimento. O movimento, quando você vai costurar, é preso, porque você está num calcador. Quando você faz a costura, você só tem dois movimentos, para frente ou para trás. E o quilting livre é para todos os lados. Estou falando do quilting livre, que é a minha arte, é onde eu sou especialista. No quilting com walking foot, não. Quilting com walking foot você precisa dos dentinhos em cima e embaixo, por isso que ele tem esses dentinhos. Mas no quilting livre, você tem que estar livre de qualquer influência da máquina. Então você isola o dentinho, levanta o calcador com o pé de quilting livre para você quiltar em todos os sentidos. Por isso que o quilting chama quilting livre. Quando a gente está falando de costura, o dentinho que vai direcionar, eu posso ir para frente ou eu posso ir para trás, no meu retrocesso. No momento do quilting, eu uso o calcador que me dá liberdade, ó. Quando eu abaixo, ele prende o sanduíche. Quando ele levanta a agulha, ele levanta o calcador. Por que isso? Para eu ter liberdade para fazer o quilting para todos os lados, ó. Eu posso quiltar em todos os sentidos, para a direita, para a esquerda, fazer circular, tudo mais. Então, quando estou quiltando, a agulha só sobe e desce.
o sanduíche, ou seja, o tecido, quem vai conduzir sou eu. Por isso que a gente precisa de aderência na palma da mão, para não escorregar e para ficar mais fácil e preciso o quilting. Sexta diferença importante, as camadas. Sim, quando nós vamos costurar, nós estamos trabalhando somente com 2 camadas. E quando nós vamos quiltar, nós estamos trabalhando com, no mínimo, 3, porque eu tenho a manta no meio. E esse também é um assunto que dá pano para manga, a tal da manta. É super importante a gente saber a manta adequada no momento de cada um dos trabalhos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre manta, deixa nos comentários ou fica atenta a esse curso que eu já falei para você, que vai sair lá em janeiro, curso virtual completo. Como eu estou trabalhando com mais camadas, eu tenho que ter mais atenção como que eu vou conduzir esse trabalho na máquina. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado. E finalmente, a 7ª diferença é a tensão da máquina. Sim, a tensão da máquina é um assunto que também a gente tem muito que se aprofundar. Por quê? Quando eu vou costurar, eu não preciso mexer na tensão. Se eu colocar na minha máquina uma tensão lá, parece que ela é mágica, né? Ela costura automaticamente direto. Eu nunca preciso me preocupar com a tensão da máquina. É raro, né? Não é que nunca, né? Se ela tem o botãozinho de tensão é porque ela tem que ser regulada. Mas na maioria das vezes, quando eu vou costurar, eu não preciso ficar alterando a tensão. Uma determinada tensão tá ali, pronto, tá resolvido. No momento do quilting é fundamental a cada quilting que você for fazer testar com aquele trabalho, com aquela manta, naquela condição, a tensão adequada, para que não fique linha de cima aparecendo embaixo, linha de baixo aparecendo em cima, linha arrebentando e tudo mais. Então isso é muito importante. Sabendo das 7 diferenças importantes entre costurar e quiltar, como que eu posso vencer esse desafio? Márcia, pelo amor de Deus, como que é então? O que eu posso fazer? Lembre-se o seguinte, tudo que você fizer para quiltar vai melhorar a sua costura. É o mesmo caso, novamente, da escrita. Se você escreve uma palavra, você pode ter dificuldade no momento de escrever um texto. Mas se você escreve um texto, uma palavra vai ser muito simples de fazer. Mesmo caso no momento do quilting. Se você cuidar de se preparar bem para quiltar, a sua costura vai fluir muito mais, o seu tempo vai render ainda mais no momento da costura. E do quilting, então, vai ficar tão fácil e natural como costurar. Para eu vencer esse desafio, eu tenho 5 elementos que são de extrema importância de eu cuidar cada um deles para ir para a máquina no momento do quilting. São eles: a máquina, o sanduíche, a quilter, o projeto e a ação. Primeiro desafio, máquina. Dentro de máquina aí tem alguns itens para a gente esclarecer. Entre eles, a primeira coisa que sempre me perguntam é: qual é a melhor máquina para quiltar? Então vamos lá responder. Qual é a melhor máquina para quiltar? E eu cheguei a conclusão de que a melhor máquina para você quiltar ou para eu quiltar é a minha máquina ou a sua máquina. Você tem que conhecer a máquina, é a sua, não importa, pode ser a pretinha. Essa pretinha eu ganhei antes de nascer, olha só a história dessa pretinha, muito interessante. A minha avó, mãe do meu pai, teve 5 filhos homens e ela era louca por uma menina. E o primeiro neto, quando nasceu, foi homem. Aí ela falou, não é possível. Então quer dizer que eu só vou ter neto homem também? E ela fez uma promessa que se viesse uma neta mulher, ela daria o maior tesouro dela para essa neta. E eu nasci e ganhei a máquina dela, que é uma relíquia, meu tesouro. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, mas costurar mesmo com ela, eu só fui costurar depois dos 40 anos, veja só, né? Ela realmente era um objeto de emocional ali para mim, sabe? Um objeto com um valor emocional, mas eu nunca tinha costurado. Depois dos meus 40 anos que o quilting foi entrar nessa minha vida e eu fui através dele
aprender e quilto com ela também, ela é ótima para isso. Mas você pode quiltar com a sua máquina doméstica simples, você pode quiltar com a sua máquina industrial, você pode quiltar com qualquer máquina doméstica ou industrial. Ou seja, a máquina que costura, ela quilta também. Para isso, basta alguns ajustes. Entre eles, uma coisa muito importante é você estar com a máquina embutida na mesa. Isso é muito importante. Posso ter só a mesa extensora? Pode ter a mesa extensora, mas é importante que você esteja com ela, que você tenha espaço para colocar as duas mãos e que seu quilt não fique caindo. Então, se ele estiver bem apoiado em cima de uma mesa, vai facilitar um bocado. Essa é a parte mais importante da máquina. A limpeza, super importante que a máquina esteja limpa, porque qualquer daqueles, sabe aqueles algodãozinho que sai da própria linha, que vai montando, vai fazendo aquelas bolinhas de penugem, aquilo na continuidade do quilting se enrosca na linha, arrebenta a linha. E aí é aquela coisa chata, você para arrumar a linha e tal, você já perde a continuidade do raciocínio também. Agulhas novas e adequadas, super importante você ter agulha própria para quilting, você tá com a agulha nova. Ah, Márcia, mas na minha cidade não existe agulha para quilting. Tudo bem, quando eu comecei a quiltar também não tinha agulha para quilting, eu fazia com a agulha universal. Então, se não tem agulha para quilting, pode trabalhar com a agulha universal, mas a agulha para quilting vai facilitar sim, porque ela tem uma característica específica. Se você não sabe qual é, deixa nos comentários, quer saber um pouquinho mais, eu coloco ali para você. Ou vai lá nos 365 vídeos que lá tem a resposta dessa questão também. Bobinas novas e bem preenchidas. Super importante que bobina também seja original, nova e bem preenchida. Bobinas velhas, bobinas com algum nicadinho. Se você quebrou uma agulha ou coisa assim, às vezes fica com uma rebarba. Se você comprou uma bobina achando que era original, dá uma olhada se realmente ela é a própria da sua máquina, para que ela não dê diferença. A bobina tem que ser original da sua máquina. Ah, mas só existe bobina alta e bobina baixa. Não, não é só bobina alta e bobina baixa. Cada máquina tem a sua bobina original. Claro, tem alguns modelos de máquina que usam o mesmo tipo de bobina. Mas tem bobina de metal, tem bobina de acrílico, tem bobina de plástico, tem bobina com espessuras diferentes, alturas diferentes e qualidade diferente também. Como que eu posso preencher bem ela? Com bastante firmeza, tá? Muito importante que ela esteja preenchida como um carretel de linha, com o mesmo formato de um carretel de linha. Tenho esse vídeo também falando lá nos 365. Silicone na linha, super importante. O silicone, além de deslizar melhor a linha, ela vai hidratar e vai resfriar a agulha. Então, a continuidade da costura, a continuidade do quilting exige que vá se resfriando a agulha para a linha não romper também. O pé de quilting adequado. Sim, em 2002, já Daiane Galdins, que eu nem estava pensando em quiltar ainda, e a Daiane Galdins que escreveu o primeiro livro de quilting livre para máquina doméstica, é uma americana, referência até hoje em quilting em máquina doméstica. E ela já falava que o mais fácil para você quiltar é com o pezinho de quilting aberto. E explica tudo isso, como que é. E realmente o pé de quilting aberto não tem igual, é o melhor que tem. Hoje eu tenho os pés de quilting aberto para quilting livre e quando eu desenvolvi o pé de quilting para uso com réguas, eu já desenvolvi ele aberto também, justamente por conta dessa facilidade técnica que fica muito mais fácil de quiltar. E claro, né, a tensão regulada, então na máquina você tem que saber como regular a tensão da sua máquina. Se você não sabe, assiste meus vídeos, leia o manual de instrução da sua máquina, super importante você conhecer, faça a manutenção, deixa a sua máquina sempre prontinha, zerinho. Isso vai ser super importante. Dessa forma, eu tenho certeza que a sua máquina já vai estar preparada para o quilting. E se ela está preparada para o quilting, para a costura, então nem se fala, vai estar tinindo.
Segundo desafio, o sanduíche. Assim como na costura a gente tem só 2 camadinhas para costurar, no sanduíche a gente tem mais uma camada, que é a manta que a gente vai colocar. E isso é fundamental da gente entender como montar o sanduíche. A primeira parte, né, todo sanduíche é composto de 3 partes, que é o meu trabalho. Vou levantar aqui para mostrar para você. Então eu tenho o topo, eu tenho o forro e tenho a manta aqui no meio. Por isso que chama sanduíche, porque ele tem as 3 camadas. O tecido de fundo, ele tem que estar perfeitamente passado, estendido, bem certinho, para que ele não dê defeito no momento de quiltar. Que tipo de defeito pode dar? Ele pode franzir, ele pode dar prega, ele pode ficar torto. Então tem uma série de coisas. Eu procuro sempre, para facilitar, fazer o seguinte: coloque um tecido de fundo, de preferência único. Tem gente que fala assim, eu vou colocar um retalho atrás, tal, mas fica meio complicado no momento de você quiltar no início. Se você está começando, é mais fácil você manter um tecido único. Tive que fazer uma emenda, porque minha coxa tinha 2,5 de largura. Não tem problema, faça a emenda. Mas faça a emenda, abre a costura, passa bem passadinho, deixa esse tecido bem plano. Depois que você está com o teu tecido de fundo todo plano, todo certinho, é importante a escolha da manta. Não existe uma manta melhor do que a outra. Graças a Deus nós temos a Pegorária aqui no Brasil que produz mantas de excelente qualidade. O que difere é o uso do que você vai fazer do teu trabalho, mas uma coisa que eu falo muito é que eu sugiro sempre as mantas mais fáceis de quiltar. Não é que elas são melhores ou piores, não, são as mantas mais fáceis. Então, quando você for trabalhar com um tecido grande, com um trabalho grande, procura trabalhar com a manta âmbar 100, que ela é 100% algodão, ela tem uma qualidade excepcional, ela é fininha, ela adere bem ao trabalho, ela é maravilhosa e fácil de quiltar. Márcia, mas na minha cidade só tem R1. Ok, se você só tem R1 na sua cidade ou R2, você vai usar R1, R2, mas você tem que ter a consciência de que R1 e R2, ela tem uma camada de resina que faz com que o trabalho fique armado. E essa armadura, né, deixar esse trabalho meio que rígido, dificulta muito na hora de quiltar, muito mesmo. A manta R1 e R2 eu sugiro que você utilize somente quando você for fazer trabalhos pequenos ou estreitos, porque dessa forma não tem problema, não vai ter um grande volume. Agora, se você for fazer um trabalho grande, está começando a quiltar, então procura fazer com a âmbar 100, se você quer um mais fininho, se você quer um pouquinho mais espesso, a Jade 200. A âmbar 100 é 100% algodão, como eu já disse, mas a Jade 200 ela é metade poliéster e metade viscose, então ela tem um caimento maravilhoso, ela é muito boa. Hoje são as mantas que eu normalmente uso para quiltar. Esse foi o primeiro trabalho que eu fui premiada, ganhei uma menção honrosa em Gramado. Foi maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do quanto é gratificante você ser premiado num festival. E isso é um outro assunto que eu abordo nesse meu curso online, que eu vou falar sobre concursos, como você fazer um trabalho e participar dos concursos. Esse trabalho ganhei a menção honrosa, foi o primeiro concurso que eu participei, e esse outro trabalho eu ganhei o primeiro lugar em coxa. Como você pode notar, esse trabalho vermelho, ele é o Volta ao Mundo, ele tem 1,5 por 1,5. E ele foi imensamente mais difícil de quiltar do que a colcha, que é essa que eu tô te mostrando, que chama colcha de um dia. Ela tem 2,5 por 2,5. Os dois trabalhos foram quiltados em máquina doméstica e ela foi mais fácil de quiltar o trabalho grande do que o trabalho pequeno. Por quê? Porque no trabalho do Volta ao Mundo, o vermelho, eu usei a manta R1. E no trabalho, e nesse quilt, que é a colcha de um dia, eu usei manta 100% algodão. E foi muito mais fácil de quiltar do que o outro. Ambos quiltados na mesma máquina de costura doméstica. Depois que eu fiz, coloquei
o forro, coloquei a manta, eu tenho que colocar o topo. O topo também tem que estar muito bem passado, perfeitamente passado. Ah, mas deu uma preguinha aqui, deu uma bolsinha ali. Não importa, gente. Se tá com defeito no patchwork, ou você conserta o patchwork, ou você engoma ele, passa aquela misturinha mágica que eu recomendo aí lá nos vídeos 365, no meu livro Desvendando Segredos, eu tenho a receitinha. É uma receita que você mistura um pouquinho de goma com álcool de cereais, enfim, faz uma fórmula mágica e passa no tecido e ele fica bem certinho, como engomado, mas sem endurecer. E é maravilhoso. Então você deixa ele bem plano. Procura passar, tombar as costuras, deixar bem certinho. Você tá com as 3 camadas, agora é o momento de unir essas camadas. E aí você tem as várias opções. Como que eu posso fazer? Antigamente existia o alinhavo à mão. Esse alinhavo hoje é uma alternativa que eu não recomendo de forma alguma. Esse alinhavo ele é muito importante quando você vai fazer o quilting à mão, mas no quilting à máquina não use, porque quando você trabalhando com o quilting livre, com o pezinho de quilting livre, ele vai enroscar e vai prejudicar o seu trabalho. Aí nos resta 3 opções. A primeira que é a cola temporária para tecido. Eu particularmente não gosto, não recomendo, mas tem vários autores que recomendam, enfim, não tem problema, se você quiser usar, pode usar. Eu não gosto porque gruda na agulha, gruda na mesa, mantém o trabalho estático com as 3 camadas e isso muitas vezes prejudica esse jogo de volume e densidade de quilting. Os meus quiltings, ele tem como característica eu quiltar mais de um lado e menos do outro, para que ele mostre o volume, que dê aquela sensação assim de relevo. Eu adoro isso. E quando a gente usa cola, a gente perde isso, porque as 3 camadas estão estáticas. Então, como que eu uso? Até pouco tempo eu usava o alfinete curvo, que é um alfinetinho de barriguinha, que é para não distorcer as 3 camadas. É muito bom, é importado esse alfinete. Ele é bem fininho, tá? Produziram um aí, andaram trazendo uns da China aí que pareciam uns pregos, bem grosso, bem grosseiro mesmo, acabava com o tecido. Então procure observar se é o alfinete importado, da Dritz, bem fininho, ele é ótimo aquele. Ou a pistola de alinhavo, que é o que eu mais uso hoje em dia. 95% dos meus trabalhos eu faço somente com a pistola de alinhavo. Para mim é perfeita. Ela é uma pistola que tem uma pontinha da Dritz também, essa agulha, ela é própria da Dritz, especial, parece aquelas pistolas de colocar etiqueta, mas não é. A ponta dela é arredondada, então ela não corta a cerda do tecido, ela abre a cerda do tecido para colocar uma tagzinha e manter as 3 camadas unidas em 5 milímetros. É perfeito. Você quer saber um pouquinho mais? Dá uma olhadinha lá no meu site que tem os vídeos mostrando o que é e como funciona. É o que eu realmente aprovo. E aí, nós estamos com o nosso sanduíche perfeitamente pronto. Mais um desafio vencido. Vamos ao 3º desafio, que é a quilter. Esse desafio já é mais fácil de resolver. O que a gente precisa identificar para preparar a quilter para fazer o quilting com facilidade? Com tanta facilidade como se estivesse costurando? Primeiro detalhe são as luvas. A gente precisa ter aderência na palma da mão. Esse foi o primeiro material, o primeiro produto que eu desenhei, que eu desenvolvi. Hoje é um sucesso de vendas. No Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, em vários países eu vendo essa luva e ela é muito interessante, porque ela não aquece a mão, ela tem somente na palma da mão que ela tem bastante aderência, que é onde a gente precisa da aderência. Se eu tô quiltando, fazendo o meu quilting livre, ou seja, eu não tenho a incidência do meu dentinho, quando eu estou quiltando, a minha agulha só sobe e desce. Então, quem empurra o meu sanduíche são as minhas mãos.
Então, se a minha mão começa a escorregar, eu tenho que agarrar o trabalho, o sanduíche, as 3 camadas. E aí, quando eu agarro, eu perco precisão e leveza. Então, quando a gente trabalha com bastante leveza, com a mão leve, trabalhando, as curvas ficam mais suaves, os pontos ficam mais homogêneos, então fica muito mais fácil de quiltar. Depois que a gente acostuma a quiltar com luvas, até costurar fica mais fácil. É aquela velha história que eu falei desde o começo, né? Tudo aquilo que serve para o quilting serve para costura. Hoje eu não costuro mais sem as luvas. A minha costura ficou precisa, minhas linhas ficaram bem retinhas, assim, é outra vida, é outra história. E no quilting nem se fala, não tem condições de você quiltar sem alguma aderência na mão. Márcia, não gostei da tua luva, quero a luva fechada, enfim, não importa, mas usa uma luva com aderência na palma da mão. E se você tiver fazendo assim, ah não, Márcia, mas eu não quero a tua luva porque ela não tem os dedos. Por que eu tirei os dedos? Uma, para não aquecer a minha mão. Outra, porque eu tenho umas lesõezinhas na mão, eu tenho psoríase, então quando eu fico estressada, eu fico cheio de coisinha na mão, né? E aí aquelas luvas que tem de quilting no mercado, ela fechava as mãos e aquilo inflamava, e aí virava um estorvo para mim. E aí eu vivia cortando as luvas, enfim, ficou muito mais fácil quando eu desenvolvi essa aberta. Por quê? Eu troco de linha a todo momento, uma coisa que eu gosto muito de fazer é sempre quiltar a linha da cor do tecido que eu tô quiltando, enfim, eu gosto de fazer essa troca. E era um estorvo, tira a luva, põe a linha, põe a luva, tira a luva, troca a agulha, põe a luva. Então isso daí vai desgastando, vai cansando, vai te deixando estressada. E o quilting tem que ter feito com prazer, não dá pra fazer assim no estresse. Então, o ideal é que você faça com a luva. Aí a gente volta àquela questão. Tem gente que fala assim pra mim, ah não, Márcia, mas eu quilto com a ponta dos dedos. Se você tá quiltando com a ponta dos dedos, a tua posição do quilting tá errada. Você tá quiltando assim. E quando a gente quilta assim, o túnel do carpo aqui no punho acaba e além do mais, o teu ombro fica colado na tua orelha. E isso dá um desgaste, uma dor nas costas que ninguém aguenta. Quando a gente vai quiltar, a gente já tem que se posicionar. Então, além das luvas, o posicionamento é super importante. Eu tenho que colocar o meu ombro atrás da orelha. E aí, descansar o meu braço para ter leveza no meu movimento. Eu tenho um problema grave, uma sequela de uma cirurgia aqui no meu pescoço, que eu tenho um problema de cervical e tudo mais, e mesmo assim eu quilto o dia todo e não sinto dor. Tem gente que quilta 2 horas e fala, meu Deus, parece que eu levei uma surra, estou morrendo de dor nas costas. Então é porque o seu posicionamento não está correto. O terceiro elemento da quilter é verificar se você está na posição de 90 graus. 90 graus aonde? 90 graus aqui no seu cotovelo, ou seja, teu cotovelo tem que estar aqui. Eu não estou adequada, eu tenho a minha cadeira, ela ajusta a altura. Então, ó, eu não posso ficar nem muito alta, como eu fiquei aqui agora, tá vendo como aqui fica alto, e nem muito baixo. Então, eu tenho que ir ajustando, ó, a minha cadeira para eu ficar com o meu braço descansado exatamente 90 graus. Quadril em 90 graus e joelho em 90 graus, ou seja, toda quadradinha, certinha, para ficar com um posicionamento sadio, que não vai me prejudicar a coluna e não vai me dar dor depois, porque senão não é prazer, né? E o último item que a gente vai falar é sobre verticalização do raciocínio. O que é isso, Márcia? O que é verticalizar o raciocínio? É você ver o quilting como um sentido vertical, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Você tem espaço na frente da máquina e atrás da máquina, e não tem para o lado aqui direito. Então, quando algumas pessoas colocam lá, não, escreve seu nome, quando você estiver escrevendo seu nome de quilting, você já tá boa. Não, porque quando a gente escreve o nome, a gente escreve na horizontal. E aí, se a gente começar a escrever na horizontal, a gente vai começar a brigar com a máquina. Então, procura, se vai escrever teu nome, sim, ótimo, escreve sim, mas escreve na vertical, que aí sim você vai estar dominando a verticalização do raciocínio, que é um assunto muito legal. Eu tenho uns exercícios no meu método de ensino de quilting
que é muito interessante, que você aprende a verticalizar realmente o raciocínio. Você vê tudo na vertical, facilita imensamente. E aí terminamos esse desafio, o terceiro desafio, que é a Quilter. E vamos ao quarto desafio, que é o projeto. Sim, antes da gente fazer o quilting, nós precisamos fazer um projeto de quilting. Quando a gente vai costurar, a gente não faz o projeto da costura? Muitas vezes a gente vai, procura nos livros ou vai numa aula de patchwork, imagina como vai ser, faz com todo carinho, vai lá, escolhe os tecidos, quais os tecidos que combinam, escolhe qual o bloco que você vai fazer, corta com todo carinho, emenda com mais carinho ainda, faz, cada costura vai lá, costura, passa, tal, e quando termina o patchwork, olha pro trabalho e fala assim, agora só falta quiltar. Ai, quero morrer quando acontece isso. Não é só quiltar, falta quiltar. A gente tem que ter a consciência que o quilting faz parte do projeto. Tanto é que quilting é um nome que se dá à costura da emenda das três camadas. Mas um quilt, ou seja, sem o ing, é um trabalho feito com 3 camadas unido pelo quilting. Então, quando me fala assim, vou fazer um quilt. Não vai fazer um quilt, você vai fazer um quilting. Então, você vai executar um quilting que tem que ser executado e feito com todo amor e carinho que a gente fez o nosso projeto de patchwork. Faça com calma, com cuidado, que você vai ter resultado. Então, como que eu faço normalmente esses projetos? Procura desenhar ou imaginar, pega um papel e desenha o teu projeto. Coloca lá no papel, eu tenho assim, assim, assim. Desenha o seu projeto num papel, aproximadamente assim como que vai ser. Identifica onde você tem barra fina, onde você tem barra larga, onde você gostaria de fazer preenchimentos. Isso já vai te dar, abrir a sua cabeça de uma forma assim maravilhosa, fenomenal. Define quais as cores de linha que você vai usar e quais os tipos de linha. Já enche as bobinas e deixa o material prontinho, preparado do lado da sua máquina, para você não ter que parar e fazer isso. Porque dessa forma a continuidade do raciocínio está tudo pronto, já está pronto, você já sabe o que vai fazer, vai sentar na máquina, você só vai cortar. Não tem que ficar enchendo bobina, procurando linha, mas o que será que eu faço aqui? Nada disso, você já tem isso resolvido. E separe os materiais que você quer. Se você quiser já fazer algumas marcações no trabalho, isso daqui eu vou precisar desenhar, eu quero um desenho específico aqui, ou eu vou fazer o uso de réguas no quilting, que facilita bastante, mas tenha tudo já pronto e definido. Então, quando sentar na máquina, vai ser realmente só prazer, assim como a gente faz com a costura. Não é assim? Primeiro eu defino o projeto, defino linha, faço isso, quando eu sento na máquina, eu só tenho o prazer de costurar e ver o meu projeto fluindo. É a mesma coisa com o quilt, você deixar tudo pronto antes, quando eu sentar na máquina eu vou quiltar e vou ter o prazer que eu tenho com a costura. Quinto desafio, ação. E nesse momento da ação, eu quero que você saiba que a primeira coisa que você precisa saber é que quilting não é um desenho, quilting é um movimento. Todos nós temos uma identidade própria e é maravilhoso a gente poder colocar a nossa identidade. Quando eu coloco lá no meu site dezenas e dezenas de quilts que eu fiz, o quilting, né, de várias clientes e alunas, eu prestei serviço muito tempo de quilting livre e eu disponibilizo no site a foto desses quilts. E quando eu coloco lá, teve gente que falou, nossa Márcia, mas vão copiar os seus desenhos. Não, ninguém copia os desenhos. No quilting, se você copiar o desenho, você não vai dar a sua identidade para o desenho e não vai ficar bonito. É a mesma coisa que você tentar copiar a letra de uma pessoa. Eu posso escrever Márcia com uma caligrafia, você pode escrever Márcia com outra caligrafia, sua amiga, sua mãe, sua filha, cada um tem uma caligrafia. O que acontece? Na caligrafia, de novo eu estou associando lá a escrita, né, o quilting, na caligrafia cada um tem a sua identidade. Então, vai ficar bonito quando? Quando você fizer com leveza, com o seu movimento. Quando olhar lá no meu site os vários desenhos que eu tenho disponível, ou nesse livro, que metade desse livro é desenhos de quilting, você procure treinar no papel, porque você vai entender qual é o movimento do quilting. Isso é muito interessante, é muito lindo.
e de ver fluir o teu quilting. Então treina no papel aquele movimento e não tente copiar exatamente o desenho. Tente o movimento, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. E no momento da ação, é um momento que você tem que ter a consciência que você não pode ficar se comparando com a sua amiga, com a sua vizinha, ou com a professora que você está aprendendo, ou enfim. Você tem que se comparar sempre com o seu trabalho anterior. Você vai ver como vai ser a evolução, você vai progredir muito. O progresso é melhor que a perfeição. Tenha sempre isso em mente, você vai progredir, não tenta fazer perfeito na primeira. Vai fazendo que todo dia vai melhorar, todo dia vai melhorar. E sempre assim, quando você começa a quiltar, uma dica super importante nesse momento da ação é que quando a gente começa a quiltar e erra alguma coisa, ou não está satisfeito com algum pedacinho, aquilo fica na mente, borbulhando na cabeça da gente. Então, o que eu vou fazer para tirar isso da mente? Porque se aquilo fica borbulhando, eu não estou mais pensando no quilting. E se eu não estou mais pensando no quilting, eu começo a errar. Então, para mim, esvaziar a mente, teve uma aluna minha que me mandou uma mensagem, agora eu não estou com o nome dela aqui, mas falou assim: Márcia, como que eu faço para esvaziar minha mente no momento de quiltar? Então, é o seguinte, na verdade, você tá focada no quilting, só que em algum momento fez algum errinho, porque a gente vê o quilting ponto a ponto. Então, se você vê um errinho ali, não para. Pega uma etiquetinha colorida e coloca ali. Nesse momento, você vai ver que a tua mente já vai ficar tranquila. Depois você desmancha e vê se e resolve esse assunto. Então, vai continuando. Vai dando continuidade no seu quilting. Vai fazendo, vai fazendo. Quando você termina, errei mais uma vez, vai lá, coloca mais uma etiquetinha. Errei mais uma, coloca mais uma etiquetinha. Vai deixando as etiquetinhas. Quando você termina o trabalho, você olha aquele trabalho cheio de etiquetinhas, tira todas as etiquetas e olha para o todo. Que aí você vai ver se tem algum erro gritando, ou seja, que realmente precisa desmanchar. Normalmente é 1 em 10 que você vai desmanchar, porque no todo o quilting não vai aparecer os defeitos. E outra, gente, não é industrial, é manual. É um trabalho que você vai fazer com o seu coração, com a sua mente, com o seu astral, com o seu sentimento. Então, vai ter alguns errinhos, não vai ser perfeito, nunca. Se você quer perfeito, programa uma máquina, coloca lá e vai funcionar. Mas não é. Ali está o seu sentimento, a sua emoção. Eu, toda vez que vou quiltar, levo para a máquina a minha emoção daquele momento. Às vezes eu estou triste, vou lá, sento, faço um quilting. Às vezes eu estou muito feliz, vou lá, sento e faço um quilting. Sempre assim. É uma forma de expressão. É isso que eu digo, que o quilting para mim é isso. É uma forma de expressão. E é uma missão que eu trouxe para mim, foi compartilhar isso com todos. Porque eu acredito que o quilting pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha vida. E eu quero muito mostrar para você que existe essa possibilidade, que existe essa forma de expressão e que você pode ser muito feliz através do quilting, assim como eu sou. E para isso eu quero que você saiba que eu sou exatamente como você, que eu comecei do zero, não tinha nenhum conhecimento. Hoje sou uma quilter premiada internacionalmente. Tenho dado cursos em vários países, na Argentina, no México, no Chile, no Uruguai. Então, nos Estados Unidos, né, que é o berço do quilting livre, isso é maravilhoso para nós brasileiras estar lá. É uma grande responsabilidade levar o nome do Brasil para fora. E eu quero que cada vez mais pessoas se unam a mim e vamos juntos ganhar esse mundo do quilting que está aí só começando. Eu tenho certeza que o meu método de ensino vai transformar a sua vida. Você realmente vai se tornar uma quilter de sucesso. Se você gostou desse workshop, eu vou fazer mais 2 workshops antes de lançar o meu curso online. E eu quero saber qual é o assunto que mais te interessa. Vou te dar algumas opções e quero que você escreva aqui nos comentários quais são as opções que mais te interessam. Você quer saber mais sobre plumas? Você quer saber mais sobre quilting com uso de réguas? Você é iniciante, quer saber desde o comecinho tudo como fazer o quilting?
ou você já é uma profissional e quer saber técnicas novas, como trapunto inverso, como dar aula de quilting, como participar de concursos. Todos esses temas fazem parte do meu método de ensino, do meu curso online. Mas eu quero no workshop que você me fala aquilo que mais te interessa. Qual os 2 assuntos que você mais gostaria de ver? O curso online vai ser lançado em janeiro e eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo enorme para você que me assistiu até aqui. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um ano novo cheio de energias boas, de sucesso, de saúde, que é o que a gente precisa, e de paz. Eu tenho certeza que 2018 vai ser um ano que vai revolucionar o quilting nesse país. Você, se tem realmente vontade de quiltar, vai ser uma quilter de sucesso.